Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Vinícius, sou discente do programa de pós-graduação em biodiversidade pela UFOPA e hoje no nosso segundo vídeo vou estar mostrando para vocês aí como utilizar o Mendeley Desktop, tanto aí na questão da importação de artigos científicos, quanto também utilizar o Mendeley Desktop na escrita científica, seja no Microsoft Word, seja lá no LibreOffice do Linux, né? Ou seja aí nas versões de editor de texto de iOS, né? Ou de Mac, tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento aí à nossa utilização do Mendeley. Então, quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, né? Assista ao primeiro vídeo onde eu mostro como instalar o Mendeley, como importar algumas das referências e artigos científicos para o Mendeley Desktop, uma vez que o Mendeley Desktop ele é um programa que nos ajuda a automatizar as referências bibliográficas e ele funciona como se fosse uma biblioteca virtual, né? A gente pode estar colocando todos os artigos que a gente está lendo lá no Mendeley Desktop. Tudo bem com vocês? Então, vamos aí iniciar a utilização do nosso Mendeley Desktop. Dando prosseguimento, para iniciarmos então a utilização do Mendeley, basta eu clicar aqui com o meu mouse, com o botão do lado esquerdo do mouse, 2 vezes aqui, eu vou abrir aí o Mendeley Desktop. Toda vez ele vai me pedir aqui para fazer o login. Se eu não quiser fazer o login e já entrar direto, basta eu colocar meu e-mail, colocar minha senha e clicar aqui nessa opção, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou fazendo desta forma aqui que eu acho a mais fácil, tudo bem? Coloquei meu e-mail, coloquei minha senha e agora vou colocar aqui para prosseguir o meu login. Fiz o meu login, vou carregar aqui, ele já vai abrir para mim o Mendeley Desktop. Aqui é a tela de boas-vindas, ele vai dizer que o meu plugin do Microsoft Word já está instalado, depois a gente vai entender por que a gente tem que instalar esse plugin do Microsoft Word. Já ensinei no primeiro vídeo para vocês como instalar o plugin do Microsoft Word, tudo bem? E agora vou estar aí auxiliando vocês a como colocar, por exemplo, artigos científicos no nosso Mendeley Desktop, tudo bem? Então, no nosso primeiro vídeo, eu ensinei para vocês um pouquinho de como pesquisar alguns artigos científicos aí no Google Acadêmico ou no próprio Mendeley Desktop lá no Google Chrome, né? Que ele funciona como se fosse um Google Acadêmico ou periódicos da CAPES, mas é uma plataforma específica do Mendeley própria para pesquisar artigos científicos. Então, aqui no Mendeley Desktop, eu vou abrir aqui para vocês, a gente tem várias opções, né? Aqui, por exemplo, a gente tem os documentos, tá? Aqui a gente tem os documentos adicionados recentemente. Aqui, se a gente tivesse lido alguns documentos, ele ia aparecer quais documentos que eu li aqui recentemente. Aqui os meus documentos favoritos, tá? Os erros que teve, né? Os detalhes dos erros. Aqui eu poderia colocar uma biblioteca só com as minhas publicações. E aqui eu tenho a opção de colocar, por exemplo, de criar pastas, né, de arquivos, tá? Por exemplo, eu quero criar uma pasta aqui da minha área de interesse. Qual é a tua área de interesse? Minha área de interesse eu trabalho com traços foliares, né? Específico, traços foliares anatômicos. Então, vou criar uma pasta aqui para vocês, né? De traços anatômicos, tá? Vou criar aqui essa pasta de traços anatômicos, tá? Coloquei aqui o nomezinho, basta clicar aqui, já está aqui a minha pasta, né? Traços anatômicos. Por que você está criando essa pasta aí, Lucas? Depois vocês vão entender que é importante a gente organizar aqui no Mendeley pastas para facilitar o nosso acesso aí quando a gente for colocar as citações diretas e indiretas e tudo mais. Tudo bem? Lucas, você já ensinou na primeira vez lá pra gente como importar diretamente do Google Acadêmico ou do próprio programa da Mendeley ou aí
dos periódicos da CAPES, né? Depois eu vou mostrar novamente como funciona essa importação. O que eu quero mostrar para vocês agora é como importar artigos já baixados em PDF que estão ali pelo nosso computador. Aqui no caso eu tenho alguns artigos que antigamente eu fazia tudo manual, né? Sem utilizar o Mendeley. Me dava muito trabalho porque eu tinha que escrever várias coisas, né, manualmente. Hoje em dia não. Então, aqui na minha pasta, né, que eu tinha aqui artigos científicos, tudo bem? Então, eu tinha aqui, ó, artigos traduzidos para ler. Aí aqui eu tinha artigos em inglês, né, artigos repassados e tudo mais. E aqui eu tinha artigos relacionados a traços foliares. Então, eu fazia tudo manualmente, né, sem utilizar o Mendeley. Mas hoje em dia, em que eu tenho esse recurso, a minha escrita científica é só utilizando o Mendeley referência. Então, tá aqui meus artigos, ó. Tenho vários artigos aqui. Estão todos em PDF. Eu queria importar, eu queria colocar esses meus artigos aqui no Mendeley. Como é que eu faço isso? Eu quero colocar os meus artigos que estão bem aqui no meu Mendeley. Eu tenho opções para fazer isso? Tenho, eu consigo fazer isso. E como é que eu consigo fazer isso no Mendeley? Basta eu pegar e ir aqui em ADD, ó, e aí ele vai me dar a opção, ó, ele vai abrir umas pastas aqui. Como meus artigos estão em área de trabalho, em backup, né? Área de trabalho de novo, e aqui em artigos traduzidos, e nesta pasta aqui, Life, né? Traços foliares, ele abre aqui a pasta, ó. E aí eu posso selecionar. Ah, Lucas, mas os meus artigos estão em downloads lá. Você vai abrir lá no seu computador, né? E vai clicar em ADD, vai lá em downloads e vai adicionar, ó. Aqui eu estou selecionando os artigos que eu quero importar para cá, ó. Estou selecionando, são vários, ó. Eu tenho vários aqui. Então, estou selecionando meus artigos aqui. Depois que eu selecionei esse meu artigo aqui, o que eu posso fazer, Lucas? Você vai clicar aqui em abrir, tudo bem? No momento que abrir, ó, ele vai começar a carregar os seus arquivos todinhos que estão aqui. Ele vai carregar seus arquivos, ó. Estão vendo que tem esse símbolo do Adobe, né, leitor de PDF? Significa que esse documento já está na biblioteca do Mendeley Desktop, né? E vale ressaltar novamente, o Mendeley Desktop, ele cria como se fosse uma nuvem de todos esses artigos que eu acabei de importar para cá, né? Que eu acabei de colocar para dentro aí do programa. Então, você não corre o risco de perder os artigos de referência de vocês. Olha que bacana, né? Imagina vocês... deu problema no meu computador, Lucas. Como é que eu faço, por exemplo, para reaver aí os meus artigos? Já pensou se você não tivesse o Mendeley referência? Você ia pesquisar tudo de novo, né? Às vezes nem ia lembrar que tipo de artigo era o artigo que você estava lendo, né? Então, aqui no Mendeley referência, você não vai perder nenhum artigo desse que você estava lendo, né? Por quê? Porque todos os artigos eles ficam salvos em uma nuvem, né? A nuvem do Mendeley. Então, quando você coloca a sua conta e seu login, o Mendeley ele consegue restaurar todos esses artigos que foram importados para dentro aí do Mendeley Desktop. E assim a gente não consegue perder nenhum desses artigos. Então, primeiro ponto positivo do Mendeley, né? É que além de ser gratuito, se der algum problema no nosso computador, todas as nossas referências que a gente pesquisou estão todas aqui disponíveis para nós, né? Sem correr nenhum risco, tá? Então aqui, ó, a gente já tem as referências, né? Que a gente já está importando aqui para o Mendeley. Ah, Lucas, eu quero, por exemplo, ler aqui direto no Mendeley. Como é que eu faço para ler aqui direto no Mendeley? Basta você, ó, clicar aqui, ele já vai aparecer, ó, a mágica acontece, né? Ele já vai aparecer aqui o meu artigo, ó. Ele vai aparecer o ano aqui, tudo direitinho, vai aparecer o autor e tudo do meu artigo, tá? Ah, eu adoro riscar aqui no meu documento, né? Como é que eu faço para fazer as anotações? Quero riscar aqui, por exemplo, o resumo. Eu posso estar clicando aqui, ó, né? E colocando aqui o enunciado que eu quero, tá?
Ah, eu quero mudar a cor. Eu posso mudar aqui em color, tá? Ah, eu quero fazer anotações aqui ao longo do meu documento. Posso colocar aqui? Posso. Olha, eu achei esse artigo interessante. Eu quero colocar essa parte aqui no meu trabalho, né? Olha, eu quero colocar essa parte aqui no meu trabalho. Adorei essa citação aqui. Estou pensando em escrever uma citação indireta do meu trabalho. Então, vou colocar aqui, né? Ah, olha, o Mendeley, assim, 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 incluir, né? Vou colocar aqui, incluir no meu trabalho, né? Seja ele de conclusão de curso, seja na minha tese e assim por diante, tá? Como é que eu faço isso novamente? Tenho um artigo aqui já importado, ou do meu computador ou de maneira online. Vou clicar em cima dele com o botão do lado esquerdo do mouse. Dou 2 cliques, ó. Já abriu aqui, né? Abriu aqui o meu artigo de respostas aí das plantas, né? À questão do elevado teor de CO2. Né? Então, a gente consegue fazer aqui com Mendeley como a gente fazia com qualquer leitor aí de PDF, né? Então, Mendeley, além de salvar os artigos, então, também funciona como leitor de PDF. Segundo ponto positivo aí para o Mendeley. Tudo bem? Ah, Lucas, eu não sou de baixar artigos científicos e deixar o PDF no meu computador. Eu gosto de pegar os artigos científicos já direto da internet. Eu não quero ter esse trabalho, não. Eu já quero pegar direto da internet. Pois bem, basta você vir bem aqui, ó. Google, né? Basta você vir em Google Acadêmico ou periódicos da CAPES. Eu vou pesquisar aqui no Google Acadêmico, mas ele também funciona para o periódico da CAPES. Vou pesquisar aqui Google Acadêmico, tá? Basta eu pesquisar aqui Google Acadêmico. E aí eu vou conseguir, então, importar de uma maneira, né, bem mais fácil aí para o Mendeley, sem ser aquela baixada que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu vou pesquisar aí artigos que falam sobre anatomia, né? Tá aqui, por exemplo, um artigo que eu estou pesquisando sobre anatomia foliar e uso de um corante específico da anatomia, né, chamado de azuditoluidina. Então, vou pesquisar aqui o meu artigo, tá? Vou pesquisar no Google Acadêmico. Olha, achei vários artigos aqui, né, no Google Acadêmico, falando sobre azuditoluidina. Ah, eu achei esse aqui bem interessante, esse artigo aqui, 2020, super atual, né? Não tão atual assim, mas é atual, né? 2020. Ah, quero esse artigo aqui para mim. O que você vai fazer? Vai clicar com o botão do lado esquerdo do mouse, né? Em cima dele, o artigo vai carregar aqui pra gente, tá? O artigo vai carregar. Aqui ele tá mostrando, né, as versões, tudo direitinho. Lucas, como é que eu faço então para importar direto desse site aqui o meu artigo para o Mendeley Desktop, que é esse programinha que está bem aqui? Como é que eu faço para importar de lá para cá? Basta você instalar a extensão aí do Mendeley, né? Já ensinei no primeiro vídeo como instalar a extensão do Mendeley. Então, basta você instalar a extensão do Mendeley, né? E vem aqui, ó. Clica com o botão do lado esquerdo aqui. Ele vai, se a sua conta não tiver sincronizada, ele vai pedir para sincronizar. Se sincroniza, vai aparecer aqui, ó. Aqui tem a opção, né, de você ter o PDF ou não. E aqui, ó, tem aí o artigo, ó. Tá vendo que é o mesmo título, né? Azuditoluidina, mesmo título aqui também. Então, tem o título aqui, o título aqui. Ah, como é que eu vou adicionar agora? O artigo que está aqui no Google Acadêmico para o Mendeley Desktop. Basta eu selecionar aqui nesse quadradinho, ó, tá? E adicionar aqui o Mendeley no Mendeley Desktop. Quando você colocou aqui em adicionar, você acaba de adicionar aí o seu artigo lá no Mendeley Desktop. Como é que você sabe, Lucas, que está adicionado? Aqui não está aparecendo. Novamente, quando não aparece aqui, você vem aqui em atualizar as referências. Ele vai atualizar rapidamente as diferenças e o artigo que você tinha colocado lá para pesquisar vai aparecer aqui quando chegar aos 100%. Tudo bem? Então,
essa é uma das funcionalidades aí do Mendeley Desktop, né? Ele funciona como nuvem, guarda todos os seus artigos aí. Ah, Lucas, tu tinha criado uma pasta lá, né? Mostrando aí pra gente os artigos, por exemplo, de traços foliares. Isso mesmo, tinha criado as pastas. Eu posso, por exemplo, criar esse artigo aqui, colocar esse artigo como favorito. Aí, ó, quando eu coloco aqui, clico nessa estrela, aqui em favorito já vai aparecer esse meu artigo, tá? Ou então eu posso ir em todos os meus documentos aqui, tá ok? Uma forma bem bacana. Eu criei a minha pasta aqui, eu sou uma pessoa muito sistemática, né? Eu criei aqui a minha pasta de organização dos arquivos. Como é que eu faço, por exemplo, para pegar este artigo aqui que fala sobre traços foliares e colocar na pasta? Basta eu colocar a setinha aqui em cima dele, pressionar com o botão do lado esquerdo, ó, e vir arrastando para cá, ó, para a pasta. E ele vai para a pasta, né? Você pode ver que ele já está aqui na pasta. Então, eu poderia fazer isso para todos os outros artigos que estão aqui no documento, tá? Vou arrastar esse aqui, ó. Cliquei com o botão do lado esquerdo do mouse, fiquei pressionando e arrastei ele até aqui, a pasta traços foliares. Posso fazer isso para todos os outros, tudo bem? Então, essa aí é a parte de importar. Tá vendo que a gente já importou vários artigos aqui para o Mendeley Desktop, né? Já importamos vários artigos aqui. Já temos uma biblioteca aí de artigos. Ele diz a hora que foi adicionado, o ano do artigo, qual revista da publicação, os autores, o título. Então, vocês conseguem verificar que é muito organizado. O programa já organiza a sua biblioteca para você, né? Automatizando, tá? A partir de agora, então, eu vou ensinar para vocês a como utilizar o Mendeley Desktop e o Mendeley Referências diretamente no editor de texto de vocês. Aqui no caso eu vou utilizar o Microsoft Word, né? Mas vocês podem aí estar utilizando outros editores de texto, como LibreOffice e outros editores como o WordPad, que vocês também vão conseguir utilizar o Mendeley aí lá nos trabalhos acadêmicos de vocês. Então, como é que a gente faz para utilizar o Mendeley no Google, né? Já ensinamos. Como é que a gente faz para utilizar o Mendeley Desktop? Também já conseguimos ensinar. Agora a gente vai ensinar vocês a como utilizar o Mendeley Desktop, né? Aqui no Word, né? Então, você vai clicar com o botão do lado esquerdo, ele vai abrir o seu Word aqui, né? Lembra lá de instalar o plugin do Mendeley no Word, já ensinei no primeiro vídeo como faz isso aí. Aqui você clica em um documento em branco, como se você fosse abrir um editor de texto normalmente, né? Vou habilitar aqui meus conteúdos. Aqui, ó, tá o nosso Word normal. Mas quando você clica aqui em referências, né? Você pode notar que você consegue ver algo diferente aqui. Aqui tem inserir citação, inserir bibliografia, abrir o Mendeley, né? E aqui a gente pode escolher os estilos das citações. Vou ensinar cada um deles para vocês aí a partir de agora. Então, pessoal, aqui eu coloquei o meu título, né? Introdução. Olha, na introdução eu vou escrever isso aqui, né? Estou escrevendo lá a minha introdução. E aí, por exemplo, eu quero citar indiretamente um autor. Eu vou escrever, por exemplo, aqui, fulano de tal, né? Fez uma compra, né? O fulano, ele fez aí uma compra, fez um cartão. Vou colocar aqui, fez um cartão. Vamos lá, fez um cartão aqui. Fez um cartão, né? Fulano de tal fez um cartão. E aí eu quero, por exemplo, colocar referência. Quem foi que falou isso, né? Indiretamente. Ah, foi um autor. E aí, por exemplo, eu já sei qual foi o autor que falou. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em referências no Word, né?
Ah, ó, foi o autor, foi esse autor aqui, né? Foi esse autor bem aqui, né? O Avalos, que falou que o fulano de tal fez uma compra. Eu já vi aqui na biblioteca, eu tô com o artigo aberto aqui, por exemplo, né? E aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, o fulano de tal que falou. Como é que eu faço para inserir o nome dele? Eu venho aqui em Insert Citation, né? Cliquei aqui com o botão do lado esquerdo e aí eu vou colocar aqui, ó. Olha, o cara que falou foi o Avalos, né? O Avalos foi o cara que falou, Avalos 2010. Vou clicar aqui em cima dele, ó, e dar OK. E aí, ó, o Mendeley automaticamente, ó, ele vai te dar a referência aqui, tá? Depois eu vou ensinar para vocês diferentes estilos aí de referências. Ah, Lucas, mas não foi só o Avalos que falou que o fulano de tal, ele fez um cartão, né? Foram vários autores que falaram. Como é que eu insiro referência com vários autores, né? Com mais de um autor? Basta eu ir aqui, novamente, né? Em inserir citação. Vou colocar o Avalos aqui, porque ele falou isso, né? O Avalos falou, né? Ah, eu também... O fulano de tal também falou isso aqui. Quem mais falou? Vou colocar outro aqui, né? Que falou aí. Esse autor também falou aqui que o fulano compra com cartão. Esse outro aqui falou. Eu estou mostrando aqui para vocês as formas que você pode selecionar, né? Então aqui eu selecionei, por exemplo, 3 autores. O Avalos 2010, o Arkley 1999 e o Lusky 2007. Selecionei 3 autores, né? Então, citação indireta com mais de 3 autores eu vou adicionando aqui, né? Quando eu já adicionei todos os autores que eu queria que falou isso aí, eu vou aqui em OK. Dei o OK, o programa automaticamente já coloca essa referência aqui para mim, tá? Ah, eu quero fazer uma citação direta, por exemplo, segundo, né? Segundo fulano de tal. Como é que a gente faz isso aqui no Mendeley, né? Como é que a gente faz essa citação direta? A citação direta no Mendeley, a gente vai aqui de novo em inserir citação. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, vou pesquisar aqui. Aqui no Mendeley você pode pesquisar tanto pelo autor quanto pelo título do trabalho. Eu vou pesquisar aqui pelo autor, tá? Vou colocar esse autor aqui, tudo bem? Vou colocar esse autor com esse título aqui, tá? E vou dar OK aqui. Notem que vai aparecer aqui para vocês o seguinte, vai aparecer um autor, né, com a regrinha aqui dos outros de cima, só que não é assim que eu quero. Como é que eu vou fazer então para escrever a citação direta? Você vai clicar aqui em cima com o botão do lado esquerdo do mouse e vem em editar citação, tá? Da feito que você vem aqui em editar citação, você vai vir aqui em... Então, como é que eu faço para transformar esse aqui, que é a citação direta, né? Que eu quero colocar segundo este autor aqui, 2003. Como é que eu faço para tirar dessa referência aqui padrão? Basta eu fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, tentar apagar, ó, manualmente, e aí ele vai aparecer isso aqui pra gente, ó. Você deseja editar essa citação? Sim, e aí você vai apertar esta opção aqui. E aí, ó, ele vai preservar o ano só de publicação. Isso aqui vai ajudar a gente lá na frente quando a gente quiser inserir as referências bibliográficas, tá? Então aqui a gente já tem 3 exemplos, né, de como inserir citações. A citação indireta com o autor, a citação indireta com mais de um autor e a citação direta, né, com o fulano de tal aí. Então, vou preservar o ano aqui, por quê? Porque na hora de inserir a bibliografia, ele já insere por completo.
Ei, Lucas, mas aqui, ó, eu tô vendo que ele não tá no padrão certinho. Aqui no Mendeley, você pode escolher qual estilo da referência que você quer usar. Como é que a gente faz isso? Basta você vir aqui, ó, em referências, tá vendo essa parte aqui de estilos? Aqui você pode escolher qual estilo você quer aqui. Ah, mas não tem o estilo que me agrade aqui. Eu quero fazer um estilo, por exemplo, de referência lá de Harvard. Como é que eu faço isso, Lucas, para fazer a referência lá de Harvard? Você vem aqui em estilos, clica aqui do ladinho, tá? Vem aqui em mais estilos, tudo bem? Aqui são os estilos que já estão instalados por mim. Mas eu quero outros estilos. Eu quero, por exemplo, o estilo de Harvard. Então, você vai sair daqui de estilos instalados e vai vir para cá, ó. Aqui você vai pesquisar, olha, eu quero de Harvard, tá? Ou, por exemplo, eu quero da American Journal, né? Ah, eu quero de outros artigos. Eu quero, por exemplo, da Acta Amazônica, né? Que é uma revista que muita gente publica. Eu quero da Acta Amazônica. Tá aqui, apareceu a Acta Amazônica. O que eu vou fazer? Clicar aqui em cima, venho em instalar. Então, cliquei e instalei aqui, ó. Já está instalado. Só que ele ainda não está aqui, ó. Como é que eu faço para usar o da Acta Amazônica? Eu venho aqui em instalados, clico aqui e clico em usar estilos, tudo bem? Cliquei aqui, já estou usando o estilo, pode dar aqui done, né? Ele vai fechar aqui, ó. Pode ver que já está no estilo da Acta Amazônica. Imagina você fazendo aí todo esse trabalho manualmente. Imagina que, por exemplo, você vai publicar um artigo em uma revista de anatomia e a revista utiliza uma regra para citação direta, indireta e assim por diante. E aí o seu artigo, por uma infelicidade ou por estar faltando alguns recursos, essa revista de anatomia rejeita seu artigo, mas a Acta Botânica aceita teu artigo. E aí, como é que tu vai mudar tudo manualmente, né? A questão de referências bibliográficas. Dá um trabalho muito grande. Mas se você tem um Mendeley Desktop, seus problemas acabaram, porque você pode escolher qualquer tipo de estilo de revista aqui que o programa automaticamente coloca nas normas da revista que você quer. Ah, eu quero, por exemplo, Lucas, colocar citação numérica aqui. Aquilo dá um trabalho, né? Imagina, por exemplo, você colocar uma citação numérica aqui e aí seu orientador pedir para você, por exemplo, retirar uma daquelas citações lá numéricas. Por exemplo, eu tenho a 1, 2, vou já mostrar para vocês aqui, que eu acho que na prática fica melhor. A citação numérica, Vancouver, né? Utiliza a citação numérica. Então, vou pesquisar aqui Vancouver, né? Vou pesquisar aqui Vancouver, tá? Que vai aparecer aqui para mim. Ó, já achei aqui Vancouver. Ah, eu quero fazer uma citação numérica. Quero fazer uma citação aí numérica. A Vancouver, por exemplo, utiliza a citação numérica. Ah, eu quero usar esse estilo. Basta você colocar aqui, ó, usar estilo e apertar aqui Done, ele já vai mudar, né, para as citações aí. Então, como é que eu faço para mudar? Venho aqui, ó, em mais estilos, vou aqui em instaladas, eu quero usar Vancouver. Basta eu colocar aqui usar estilos, tá? Selecionei aqui, vou apertar aqui, tá? Tá vendo que já mudou automático? Ah, e por que essa aqui não mudou? Porque você fez manualmente ela, né? Então, você vai ter que depois editar aqui manualmente, tá? Se esse é o 1, esse aqui é o 3 e assim por diante, você vai fazendo aí, tá? Deixa eu dar um Ctrl+V, Ctrl+Z aqui para voltar, tá? E agora vem a parte mais interessante do nosso tutorial de hoje, que é como inserir as referências, né? Então, como é que eu vou inserir referência aqui? O meu trabalho já está pronto, Lucas. Eu já fiz introdução, já fiz metodologia, eu já fiz aqui resultados, né? E tudo mais.
Agora eu quero colocar referências. Como é que eu faço para colocar referências? Eu tenho que ir lá naquele monte de papelzinho que eu tinha anotado e pesquisar de uma a uma referência e colocar aqui? Não. Seus problemas acabaram. Por quê? Basta você vir aqui em inserir bibliografia, que o nosso programa Mendeley ele vai inserir todas as bibliografias para vocês. Aqui, ó, a bibliografia tá numérica. Por quê? Porque o meu estilo é de Vancouver. Ah, Lucas, eu não quero o estilo de Vancouver. Eu quero o estilo, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que utiliza a ABNT de autoria completa, igual como a UFOP aqui em Santarém. O que eu vou fazer? Vou apertar aqui, ó. Vou aqui em mais estilos. Tá vendo que já mudou? Se eu apertar aqui, como a ABNT da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já está por aqui, aqui a minha referência já muda. Ah, Lucas, eu quero usar, por exemplo, da Acta Botânica em referência. Basta eu clicar com o botão do lado esquerdo, ó, ele já vai mudar para a revista Acta Botânica, ou seja, uma maneira muito fácil de utilizar aí a escrita científica, de utilizar nas redações, no seu TCC. Então, uma maneira descomplicada de nós fazermos o nosso TCC, colocarmos referências de maneira automatizada, é utilizando o Mendeley Referência. É uma opção para você, uma vez que o Mendeley ele consegue aí com a gente, né, automatizar todos esses processos. Antigamente, por exemplo, quando eu fazia manual, eu gastava quase 2, 3 dias para fazer todas as referências bibliográficas dos meus trabalhos. Quando eu conheci o Mendeley em um mini curso, né, que eu fiz ao longo da minha graduação, eu simplesmente, né, nunca mais usei papelzinho na minha vida para escrever referências bibliográficas. Eu sempre usei o Mendeley Desktop para escrever essas referências. Porque imagina você, o seu artigo foi rejeitado nessa revista, mas você quer mandar para outra revista. Meu artigo foi rejeitado na Acta Botânica, mas eu quero mandar, por exemplo, para Harvard, né? Lá em Harvard utiliza outras regras de citação direta, de citação indireta e de referências. É só eu clicar aqui com um botão, ó, ele já muda para as normas de Harvard. Então, é uma maneira muito fácil e automatizada aí de você fazer todo o procedimento de escrita científica. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tanto do Mendeley Desktop, quanto dos tutoriais, né? Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês e até a próxima.